Salve a todas, salve a todos. 25 de abril de 2023 e hoje nós vamos entrar numa temática que está aí nesse campo nosso atmosférico há muitos anos, há muitas décadas. Temos conseguido falar, identificar, mas tocando com muita delicadeza, sem muito alarde nessas forças que nós comentaremos aqui hoje. Mas hoje, devido a uma série de acontecimentos, em escalas maiores, em escalas menores, em escalas bem próximas a pessoas próximas de nós, a gente resolveu falar dessa temática, falar desse tema, trazer essa coisa que Gasparetto, numa definição muito bonita e numa distinção muito esclarecedora, chamava de trevas, né? Gaspar, num trabalho que ele realizava, e as notícias que eu tenho desses trabalhos era por via de Elô, os Filhos da Luz, ele fazia uma distinção que parece óbvia, mas nem tanto, então a gente a sempre retoma, entre luz, sombras e trevas. Luz e sombras compõem uma mesma e única modalidade. Tem alguns escritos sobre essa relação luz e sombras que gosto muito, acho elas interessantes para a gente refletir sobre esses movimentos, tanto de ascensão quanto de percepção mais aclarada do psiquismo dos médiuns, ou dos canalizadores, ou dos chelas, seja lá o nome que se dê. Uma necessidade mesmo de cada um de nós cuidar, não só dessa luz, como dessa dimensão sombra. Quanto maior a luz, obviamente, fisicamente na física mesmo, maior a sombra. Então a questão não é a sombra, que por vezes aparece ameaçadora, e aí temos várias correntes psíquicas que vão auxiliar nesse processo de integração dessa força assustadora, mas que compõe essa psique luminosa. Uma trabalha em concorrência opositora, mas complementar à outra. Diferente de tudo isso é trevas. Oposto a toda essa dualidade é a treva. A treva é a ideia do mal, pelo mal e pelo prazer de realizar esta maldade. Esses atos, esses seres, essas modalidades estão em outro espectro, que romanticamente, candidamente, inocentemente, muitos dos trabalhadores da luz acreditam que seja possível, mediante processos doutrinários, transpor essas pessoas ou para as sombras ou para a luz. Gente, não podemos. Não podemos, porque não faltam a esses seres e tampouco a essas forças entendimento, seja moral, seja cognitivo. Aqui é algo extremamente polêmico, complexo e denso, que seres de uma envergadura maior vão nos afirmar que eu estou equivocado, completamente equivocado, porque na compreensão que eles fazem, realizam, e eu tenho quase que como um acordo entre eles vão nos esclarecer. O mal é a ausência do bem. Então não importa os malabarismos que eu aqui vou elaborar, se estamos praticando o mal, é porque nos falta um entendimento deste bem, deste belo, dessa verdade, desse justo.
Lindo, vou dar um joinha, vou falar ok, mas vou trazer por uma matriz mais pragmática, menos idealista, para a gente lidar com isso de uma forma que não nos agrida tanto e que não nos machuque tanto. E essa forma é esse esboço que trago aqui minimamente, o de partirmos do pressuposto que há seres que fazem e praticam tudo isso por um gosto e por um prazer. Mais do que um gosto e um prazer, eles se alimentam dessa maldade. Eles se alimentam do medo, eles se alimentam da raiva, eles se alimentam do desespero, eles se alimentam de todas essas energias que nos debilitam, que nos colocam para baixo. Eles necessitam quase que de um organograma ou de um organismo, pensando o planeta enquanto este organismo, eles necessitam dessas energias mais densificadas. Mais do que densificadas, empodrecidas. Mais do que empodrecidas, pervertidas. Mais do que pervertidas, empodrecidas. Aquelas coisas nojentas, assustadoras, calamitosas, que revira e embrulha a seres entre nós, alguns deles retornando à encarnação, entre nós, literalmente, que se alimentam disso. E o esforço que por vezes fazemos em tentar convencê-los de que eles desconhecem o bem é uma inocência. Porque eles dão aula para a gente sobre a Bíblia, eles dão aula para nós sobre Jesus, eles dão aula para nós sobre Buda. Não lhes falta conhecimento. Disfarces, simulacros, por vezes eles até conseguem fazer muito bem. Tem um bando desses diabos em um monte de lugares. Na política, nas artes, na religião. Eles fazem uso dessas manipulações e fazem de uma forma muito bem feita. Conseguem sustentar cada vez menos, mas conseguem se aproveitar e se regozijar de toda essa maldade, de todo esse prazer do sórdido, do maldito, do causar mesmo sofrimento e se deliciar com isso. Por que trago isto? Pelos acontecimentos que temos vistos acontecer. Eu vou repetir, acontecimentos que temos visto acontecer. Acontecimentos que estão pairando e bairando por aí, por uma série de fatores, por uma emergência ou uma insurgência, ou esse caldo nojento que vem subindo e vem descendo também pelas paredes, esse esgoto que é do pensamento político, passando e passeando pelas fake news, entrando aí nessas declarações desses sites dos incels, dos red pills, dessas coisas, enfim, nefastas, nojentas, calamitosas, de um povo que alguns estão ali por uma afinidade meio que inocente coloca isso em 350 aspas, e muito, aí sem dúvida nenhuma, dessas lideranças, tanto no seu apelo físico, quanto por quem está de trás deles, que são, em sua grande maioria, pertencentes a esses grupos trevosos. Então é esse o pano, o recorte, a nominação na qual vamos. E se com as sombras temos a imensa candura, a imensa doçura, a imensa necessidade de dialogar, inclusive porque estamos dialogando conosco, nos educando e nos fortalecendo, ou, olha aí, eles já chegaram.
agradeço, nos educando e nos fortalecendo com as trevas não, gente. As trevas nos proporcionam um combate que é o mais difícil de todos os combates. É tenso esse combate. Um desses amigos que recebeu um desses ataques, anos atrás, ele me falava de dar a outra face, e dar a outra face nessa magnitude na qual se encontra o Mestre Jesus. Nessa senda, nesse caminho, se ele recebe esse tapa e revida, ele perdeu. É tenso. Perdeu porque ele saiu desse lugar que é dele, que ele alcançou, e desceu até aqui. E não estamos falando, porque isso gera muita confusão, de que não se pode ter raiva, de que não se pode ter medo, de que não se pode ter. Não é isso que nós estamos dizendo, tentando ser o mais claro possível nisso que a gente está querendo apresentar aqui, e por vezes é tão complexo. Ele perde quando esse movimento ele se equipara a ações, atos, vibrações desses seres. E a forma com a qual esses seres atacam e provocam, inúmeras vezes é nessa vibe. Eles desejam e querem que a gente faça, próximo ou com eles ou com algum outro, o que eles fazem com os outros. Então, o revidar, o tapa, era ou seria, naquele momento, jogar tudo por água abaixo mesmo. O descer da cruz naquele assassinato, foi assassinato, a gente dá outras conotações, coloridos, sacrifícios, esses rebuscamentos que essa turma trevosa traz, mas foi assassinato, orquestrado, maldoso, vilipendioso. Se ele vai para o mesmo movimento que ele faz com os vendilhões do tempo, numa outra vibe, num outro momento, numa outra pegada, a gente perde de novo. Então a luta, ou o combate, gosto de Paulo nisso, combater o bom combate contra as trevas, é de uma outra prática, de uma outra expertise espiritual. É uma coisa de uma outra ordem de enfrentamento, na qual não se faz na individualidade do ato apenas. Ela se faz na coletividade. É no movimento vibracional, cada vez mais refinado, cada vez mais capacitado, cada vez mais luminoso, cada vez mais consciente da própria sombra, que a gente aparta, afasta, minimiza o mal. Mais do que o mal, as trevas. É a medida na qual tomamos consciência de nossa luz e de nossa sombra que afastamos essas trevas, minimizamos essas trevas. E quando não conseguimos, ou fazemos o outro movimento, que é esse movimento sectário, dogmático, de que eu detenho a verdade, de que eu sou o possuidor da luz, de que eu sou iluminado e vocês se estão todos em culpa e pecado, e a minha presença vai curá-los, e a minha presença vai santificá-los.
isso fortalece muito a treva. Tem um ditado chinês, eu adorei esse. É um ditado chinês escrito por Clarice Lispector. Pode procurar na internet aí que vocês vão ver. Vou falar das fakes já já. Eu me esqueço de qual orientação, se não me engano é oriental mesmo, chinês sim, que vai dizer: quando o mal combate o mal, temos dois bens. Desculpa, temos um bem. Quando o bem combate o bem, temos dois males. Estamos aqui no momento, o pessoal estava falando aí do eclipse híbrido, não sei o significado, não sei como é que o pessoal abordou, não sei o que, que eles trouxeram. Depois vou procurar saber. Mas estamos vivenciando um momento no qual é muito melindroso, mais do que sempre foi, esses caminhos que estamos a tomar e essas direções que estamos tendo. Estamos capacitando, fortalecendo cada um dos seus mais diversas formas de trabalhar e de promover os seus auxílios, nas suas orações, nos seus jejuns, nas suas práticas, nas suas caridades, enfim, cada um do seu jeito contribuindo como pode, ampliando e intensificando a sua luz, para que a gente consiga minimamente, uma é uma massa crítica capaz de inviabilizar muito desses maus ou desses males de acontecer, de serem reproduzidos, de alcançarem e atingirem pessoas, seres mais inocentes. Inocentes aqui no sentido esplendoroso do termo. Porque o que o brother vinha nos trazendo, e ele traz há décadas, é tanto de como essa bala perdida alcança as pessoas corretas, como outros seres vão nos mostrando, como que nós estamos desfacelando a nossa fauna, a nossa flora, os nossos animais, o planeta de um modo geral. A gente vê pouca correspondência em tudo isso, mas esse campo energético, esses opressores, esses seres que se regozijam mesmo na maldade e que se alimentam da exploração, eles pertencem a um só grupo. Eles financiam aí os mais diversos simulacros, mas é tudo muito focado, específico. Quando a gente vai fazendo os processos de recuo, a gente invariavelmente chega sempre nos mesmos pontos, nas mesmas pessoas, nos mesmos grupos, tanto economicamente, financeiramente, quanto energeticamente e espiritualmente. E a forma com a qual esses seres obtêm recursos ilimitados é mediante a exploração de tudo o que existe. Eles se alimentam da exploração. Talvez eu vá abrir para entrar um pouco nesse organograma da crueldade, da perversidade na qual, por vezes, estamos aí, e que a gente, de uma certa maneira, alimenta e retroalimenta, mas que nós precisamos ter a consciência da nossa luz e sombra para afastar, apartar esse mal, essas trevas. Vou para o último lugar, e aí eu volto para falar, porque a ideia, isso aqui é um preâmbulo, que eu vou ilustrar isso a partir dessa literatura maravilhosa, os artistas sempre nos seus trabalhos. Eu vou trabalhar com Stephen King num filme que eu relutei muito em vir fazer e abordar,
mas abordarei, como estou aqui tocando alguns pontos sobre isso. Mas isso eu faço no outro vídeo. Nesse, eu quero enfatizar como que muitos, eu não vou entrar no meio termo de acreditar que é por inocência, não é. Estou aqui me valendo do que alguns amigos espirituais nos mostram. A ideia de uma supremacia, seja de gênero, seja racial, ela é assintosa, aviltante em todos os orbes. Grande parte de todas as batalhas desse orbe e de outros vem de um equívoco recalcitrante, genético, espúrio de se acreditar em supremacias, seja elas quais forem, mas a mais nojenta é a racial. Ela é a que está mais impregnada em nós. E ela é também a mais nojenta. Então, quando esse momento dessa ideia supremacista de um povo, de uma raça sobre as outras, alcançou a possibilidade do manuseio novamente de uma energia nuclear, isso assombrou o cosmos. 1945, 1939, 1929 são datas que há uma ampla movimentação dos mais diversos espíritos, dos mais diversos seres, para lidar com essas tendências. Daqui da minha perspectiva, eu vou dizer, não era esperado, embora está ali o desenho. Estamos vendo. Vai acontecer. Como que a gente vai evitar? É difícil a gente evitar. Novamente, temos um desenho posto. Temos um desenho posto. Assusta o desenho colocado. E podemos, vibracionalmente, fazendo um acolhimento de nossas sombras, melhorando e nos aperfeiçoando, ampliando então a magnitude de nossa luz, afastarmos essas trevas. Mas se Vossa Senhoria está aí, acreditando que fake news não é fake news, porque está falando mal de outra pessoa que você não gosta, que políticos defendendo supremacias, direta ou indiretamente, com pauta de costumes, as mais bizarras contra as minorias, ou as mais comuns, não importa. Se querem regular sobre a vida do outro a partir de si mesmos, e a partir de si mesmos é daqui, nós, vocês estão auxiliando imensamente as trevas. E nós, que estamos aqui fazendo esse combate há décadas e há alguns anos mais assintosamente, mais especificamente 4, 5, 6 anos, de uma forma mais assintosa, quase trocando de lado e de armas, a gente também alimenta as trevas.
é árduo, é cansativo, porque, por um lado, temos que educar, explicar, e, por outro lado, não podemos ceder, nem recuar. Gostava dos amigos quando nos dava a metáfora da espada, do livro e da rosa, fazendo uma representação simbólica da chamatrina que habita em nós. E aí, com esses três instrumentos, vamos e somos lançados à existência. Só que às vezes a gente oferece rosas no momento que a gente tinha que estar de espada em punho. Outras tantas vezes a gente está com a espada em punho, ceifando milhares de rosas. E uma das práticas possíveis é essa pedagogia amorosa, a sabedoria de ter o discernimento do que e de quando, para que e para quem. As trevas necessitam de espada. As sombras necessitam de rosas. A luz necessita de livro. Alimentar esses espectros de maneira diferente cria transtornos nos quais estamos hoje. Nós estamos vendo seres pulando muro de escola, seres ameaçando escolas, seres entrando dentro de escolas e atirando apenas em mulheres, em meninas, em pretos. Não é falta de pai, de mãe, de vó, de tia, de Jesus no coração. Não vejam esses seres como coitados, tadinhos, olha ali, culpa da mamãe. Não só. São seres que vêm marcados inúmeras vezes pela perversidade. Acreditam mesmo numa supremacia. São ativados nesses suspiros, nessa loucura, nessa insanidade na qual estamos vivendo. Aí sim temos essa corresponsabilidade. O tempo inteiro a gente está dando tiro. O tempo inteiro a gente está falando de arma. A gente achou normal e tranquilo a igreja fazer arminha com mão. A gente achou de fato legal o pessoal imaginar Jesus armado. A gente achou bacana, legal, a criança fazendo arminha com a mão. Isso é grave, gente. Os seres que estão encarnados, muitos, só precisam desses suspiros para voltar a toda e à tona os demônios que há dentro de cada um deles e que por vezes nos assombram também. Então temos aí um momento muito especial, muito complexo, no qual estamos chamando, sempre arregimentando pessoas para vir ao trabalho, dar o melhor de si, contribuindo para que a gente expanda essa luz. Ah, Kelsen, mas o pessoal, porque todo mundo acredita que está expandindo luz. Todo mundo. Tirando eu e mais dois, eu acho que ninguém tem dúvida de que são os próprios iluminados fazendo o seu trabalho messiânico. Você não tem dúvida. Toma cuidado. Não é uma dúvida que paralisa, mas é uma dúvida que questiona. Será? Será? E um movimento de talvez tentar chamar
a divindade que você cultua para esse lugar do que você está pensando e desejando seja uma boa tônica. Isso que estou falando, isso que estou fazendo, isso que estou dizendo, isso que estou repartindo, isso que eu estou repercutindo, Jesus assinaria, Buda assinaria, Krishna assinaria, Oxalá assinaria. Seja o mote de sua fé. Não, eles assinam mesmo, eles são desses aí, arminha com a mão, eles são assim, eles eram do fuzil, se estivesse tudo vivo, eles ia tudo aí na luta armada mesmo, dando tiro, é isso aí. Tenho dúvidas. Precisamos das interações, precisamos das consciências, precisamos da educação e precisamos, sobretudo, da sabedoria. Eu vou falar agora no vídeo do Dr. Sono. Vem comigo. Percam não. Se inscrevam aí no canal. Fico por aqui falando. A princípio, trazendo questões que os amigos de cá e que as pessoas daqui vão suscitando. E as que passam por mim, eu tento verbalizar. É só um registro no éter, para que outros compreendam aí alguns sopros, alguns entendimentos e vejam, tá, não estou pirando sozinho não, tem algumas coisas acontecendo por aí. Beijo grande, vou fazer o outro aqui e nós vamos proseando.